dia! Bom dia você que está vendo essa gravação, olha só, quarto dia de leitura do livro do Tony Robbins, Desperte o seu gigante interior. E daí, você já está despertando o seu gigante interior com a leitura desse livro? Foram apenas 3 dias, mas eu acredito que já muita coisa mexeu aí na tua cabecinha, né? Na minha, pelo menos, mexeu. Então, vamos lá? Vamos enviar aviãozinho para esse pessoal acordar e vir aqui ler este livrinho com a gente. Sempre é bom ler o livro com companhia, né? Afinal de contas, é aí que a gente troca ideia, é aí que a gente conversa a respeito do que está sendo lido e do que a gente pode aprender junto com o livro. Eu acho que é bem interessante a gente poder... o mais interessante da leitura não é simplesmente a leitura, mas sim trocar figurinha, conversar a respeito, ver o que a gente pode fazer de cada palavra que é dita ali dentro desse livro pra gente se melhorar, pra gente crescer, pra gente se expandir como ser humano nesse mundo e tentar crescer, seja de forma mental, seja de forma espiritual, seja financeiro, enfim. A gente está aqui para fazer junto e é isso que é o mais legal. Espero que vocês estejam gostando da leitura desse livro, que possa aproveitar cada palavra que o livro está dizendo junto com a gente aqui, né? Fazer tudo junto, que eu acho que é o mais legal, né? Enviei um monte de aviãozinho aí pra galera entrar. Hoje é terça-feira, estamos no nosso 4º dia de leitura do livro do Tony Robbins, Desperte seu gigante interior. E é isso aí, então a gente começa hoje. Oi mãe já entrou aqui. A gente começa hoje fazendo, continuando, né, a nossa leitura do livro, onde ele estava falando sobre decisões, né? Sobre decisões. E então vamos continuar. Deixa eu botar o cronômetro aqui. Oi, Milene também entrou. A Milene é um exemplo, né? Se eu fosse professora, eu queria ter uma aluna igual a Milene, porque a Milene, quando eu comecei a ler, ela já foi lá e já comprou o livro para acompanhar junto e fazer anotações. Eu acho que é isso que é mais legal. Mas, volto a repetir, mais do que ler o livro, mais do que a gente discutir aqui, eu acho que o mais legal é a gente botar em ação tudo isso que a gente está aprendendo, né? Porque de nada adianta a leitura se fica aqui dentro. Conhecimento sem ação não vale de nada. Certo? Então vamos lá. Continuando. Oi, Dinda! Obrigada, obrigada. Que bom poder contribuir. Muito bom mesmo. Então vamos lá. Falando de decisões, né? Tony Robbins fala, é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. 3 decisões que você toma a cada momento de sua vida controlam o seu destino. Essas 3 decisões determinam o que notará, como se sentirá, o que fará e, em última análise, qual será a sua contribuição e quem você se tornará. Se você não controla essas 3 decisões, não controla a sua vida. Quando as controla, começa a esculpir sua experiência. As 3 decisões que controlam seu destino são: suas decisões sobre o que focalizar, suas decisões sobre o que as coisas significam para você e suas decisões sobre o que fazer para criar os resultados que você deseja. Não é o que está acontecendo agora ou o que lhe aconteceu no passado que determina quem você se torna. Ao contrário, são suas decisões sobre o que vai focalizar, o que as coisas significam para você e o que vai fazer a respeito que determinarão seu supremo destino. Se alguém desfruta de mais sucesso que você em qualquer área, é porque está tomando essas 3 decisões de maneira diferente, em algum contexto ou situação. É evidente que Ed Roberts optou por focalizar algo diferente da maioria das pessoas em sua situação. Focalizou como poderia fazer diferença. Suas dificuldades físicas significaram um desafio para ele. Ele decidiu fazer algo que pudesse tornar a qualidade de vida para os outros em sua posição mais confortável. Empenhou-se de modo absoluto e total a moldar o ambiente, a fim de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas com desafios físicos.
Oi, Ana. Oi, Kekel. Não conheço fato mais encorajador que a inquestionável capacidade do homem para elevar sua vida através de um esforço consciente. Quem disse essa frase foi Henry David Thoreau, que fala? Sei, Thoreau. Muitos não tomam de forma consciente a maioria das decisões, especialmente essas 3, que são cruciais. Fazendo isso, pagamos um preço alto. Na verdade, muitas pessoas vivem o que chamo de síndrome do Niágara. Acredito que a vida é como um rio e que a maioria das criaturas salta no rio da vida sem ter decidido aonde quer chegar. Assim, logo são apanhadas pela correnteza dos acontecimentos, dos medos, dos desafios. Quando chegam às bifurcações, não decidem conscientemente para onde querem ir, ou qual a direção certa em seu caso. Apenas seguem o fluxo. Tornam-se uma parte da massa de gente que se deixa dirigir pelo ambiente e não por seus próprios valores. Como resultado, sentem que perderam o controle. Permanecem nesse estado inconsciente até o dia em que o barulho da água as desperta e descobrem que estão a 2 metros da cachoeira do Niágara, num barco sem remos. Vão cair. Às vezes é um tombo emocional, outras vezes físico, pode ser também financeiro. É bem provável que sejam quais forem os desafios que você tem em sua vida atualmente, poderiam ter sido evitados por melhores decisões tomadas rio acima. Como inverter a situação se formos apanhados pela correnteza do rio impetuoso? Ou enfiamos os remos na água e começamos a remar como os loucos na direção contrária? Ou decidimos planejar com antecedência? Determine um curso para onde deseja ir e tenha um plano ou mapa a fim de poder tomar decisões de qualidade pelo caminho. Talvez você possa nunca ter pensado a respeito, mas seu cérebro já desenvolveu um sistema interno para tomar decisões. Atua como uma força invisível, dirigindo todos os seus pensamentos, ações e sentimentos, tanto bons quanto maus, a cada momento de sua vida. Controla como você avalia tudo em sua vida e é, em grande parte, dirigido pelo seu subconsciente. O assustador é que a maioria das pessoas nunca aciona conscientemente esse sistema. Ao contrário, vai sendo instalado ao longo dos anos por fontes tão diversas como pais, colegas, professores, televisão, anunciantes e a cultura em geral. Esse sistema é compreendido por 5 elementos. Primeiro, suas convicções básicas e regras inconscientes. Segundo, seus valores de vida. Terceiro, suas referências. Quarto, as perguntas habituais que você faz a si próprio. Quinto, os estados emocionais que experimenta a cada momento. O relacionamento sinérgico desses 5 elementos exerce uma força que é responsável por impulsioná-lo ou detê-lo a agir, levando-o a antecipar ou se preocupar com o futuro, fazendo com que se sinta amado ou rejeitado e ditando seu nível de sucesso e felicidade. Determina por que você faz o que faz e por que não faz certas coisas que sabe que precisa fazer. Mudando qualquer um desses 5 elementos, quer seja uma convicção básica ou uma regra, um valor, uma referência ou uma pergunta ou um estado emocional, você poderá produzir imediatamente uma mudança poderosa e concreta em sua vida. Mais importante, você combaterá a causa em vez dos efeitos. Lembre-se de que, se estiver comendo em excesso com regularidade, a verdadeira causa geralmente é um problema de valores ou convicções e não um problema com a comida em si. Neste livro, passo a passo, eu o conduzirei na descoberta de como seu sistema central de tomada de decisões é construído, e você fará mudanças simples para torná-lo consciente com os seus desejos. Em vez de continuar a ser controlado pelo seu condicionamento passado, está prestes a embarcar numa fascinante jornada de descoberta para saber quem você é e o que realmente o leva a fazer o que faz. Com essas distinções de poder, você será capaz de compreender o sistema da tomada de decisão que seus companheiros de trabalho, seu cônjuge e outros entes queridos estão usando. Finalmente será capaz de compreender também o fascinante comportamento deles.
A boa notícia é que podemos nos sobrepor a este sistema tomando decisões conscientes em qualquer momento de nossa vida. Não temos que permitir que a programação do passado controle o presente e o futuro. Com este livro, você pode reinventar a si próprio, organizando sistematicamente suas convicções e seus valores, de um modo que o impulsione na direção do desígnio de sua vida. Não me desencorajo porque cada tentativa errada, descartada, é outro passo à frente. Quem disse isso foi Thomas Edison. Dizem que ele fez mais de tentativas, né? Mais de 10 mil tentativas para fazer a lâmpada, e uma deu certo. Quando perguntaram para ele, nossa, mas tu fez tanto? E ele disse, mas eu acertei uma. E isso já vale, né? E uma baita de uma invenção, né? Há um último impedimento para realmente utilizar o poder da decisão. Temos que vencer o medo de tomar a decisão errada. Não há dúvida de que você tomará decisões erradas ao longo da sua vida. Você vai errar. Sei que eu não tomei só decisões certas no meu caminho, longe disso, mas também não esperava por isso. Tampouco tomarei sempre decisões certas no futuro. Não importa quais sejam minhas decisões, estou determinado a ser flexível, verificar as consequências, aprender com elas e usá-las como lições que me ajudarão a tomar melhores decisões no futuro. O dono da Polishop, ele falava que se for para errar, erra, mas erra rápido. Era o que ele fez com a Polishop. Foi o que ele fez durante todo o processo de criação da Polishop. Ele errou várias vezes, mas ele errava rápido, porque ele analisava e não dava o rumo. Mas basicamente isso que ele está dizendo, né? Todo mundo vai tomar decisões erradas, mas é importante verificar e aprender com elas. Lembre-se de que o sucesso, na verdade, é o resultado do bom julgamento. O bom julgamento é o resultado da experiência, e a experiência muitas vezes é o resultado do mau julgamento. As experiências aparentemente ruins ou dolorosas, às vezes, são as mais importantes. Quando as pessoas vencem, tendem a festejar, e quando falham, tendem a refletir e começam a fazer novas distinções que aumentarão a qualidade de suas vidas. Hoje eu estava assistindo um vídeo da professora Lucilena, ela falou justamente isso. Às vezes a gente aprende mais com as nossas falhas ou com as coisas que não deram tão certo do que com as coisas que deram certo. Devemos nos empenhar em aprender com nossos erros em vez de nos afligirmos ou estaremos destinados a cometer os mesmos erros no futuro. Por mais importante que seja a experiência pessoal, pense como é valioso também ter um modelo, alguém que já navegou pelas corredeiras antes e tem um bom mapa para você seguir. Você pode ter um modelo para suas finanças, um modelo para relacionamentos, saúde, profissão ou para qualquer aspecto de sua vida que esteja aprendendo a dominar. Os modelos podem poupá-lo de anos de dor e impedir que caia na cachoeira. Haverá ocasiões em que estará sozinho no rio e terá que tomar decisões importantes por conta própria. A boa notícia é que, se estiver disposto a aprender com a experiência, até mesmo momentos que pode classificar como difíceis tornam-se importantes por propiciarem informação valiosa, distinções essenciais que você usará para tomar melhores decisões no futuro. Na verdade, qualquer pessoa bem-sucedida que você conheça lhe dirá, se for sincera, que a razão de seu sucesso é ter tomado mais decisões ruins que você. Muitas pessoas falam isso mesmo. Nos seminários, há sempre quem pergunte quanto tempo se leva para dominar esta técnica. Minha resposta imediata é: quanto tempo você quer que leve? Se você entra em ação 10 vezes por dia e tem as experiências de aprendizado proporcionais, enquanto outra pessoa exercita uma nova habilidade uma vez por mês, você terá 10 meses de experiência num dia e, em breve, dominará o que faz e, ironicamente, pode vir a ser chamado de talentoso e afortunado. Tornei-me um excelente orador porque, em vez de uma vez por semana, estava disposto a falar 3 vezes por dia para quem quisesse me ouvir. Enquanto outros na minha organização tinham 48 compromissos para falar em público por ano, eu tinha um número similar em 2 semanas. Dentro de um mês, isso significava 2 anos de experiência. E dentro de um ano, eram décadas de oportunidade para crescer.
O pessoal que trabalhava comigo comentava que eu tinha sorte por ter este talento inato. Tentei explicar o que estou dizendo agora. O domínio leva o tempo que você quiser. A propósito, todos os meus discursos eram bons? Longe disso. Mas com toda certeza eu aprendi em cada experiência. E de um modo ou de outro fui melhorando até que em muito pouco tempo era capaz de entrar numa sala e me fazer entender por gente de todos os escalões da vida. Não importa o quão preparado você esteja, há uma coisa que eu posso garantir com toda certeza. Se estiver no rio da vida, é provável que vá bater em algumas pedras. Dizer isso não é ser negativo, é ser acurado. Quando isso acontece, em vez de se castigar pelo fracasso, lembre-se de que não há fracassos na vida, há apenas resultados. Se não conseguir os resultados que queria, aprenda com a experiência para que no futuro tenha referências para tomar melhores decisões. Ou nos encontramos um caminho ou abrimos um. Quem disse foi Aníbal. Uma das decisões mais importantes que você pode tomar para assegurar sua felicidade a longo prazo é decidir aproveitar o que quer que a vida lhe dê no momento. A verdade é que não há nada que não possa realizar se 1. Decide com clareza o que está absolutamente empenhado em alcançar. 2. Está disposto a empreender uma ação maciça. 3. Observa o que está dando certo e o que não está. 4. Continua a mudar o enfoque até conseguir o que quer, aproveitando o que a vida lhe der ao longo do caminho. Qualquer pessoa que teve êxito em grande escala deu esses 4 passos e seguiu a fórmula do supremo sucesso. Uma das minhas favoritas histórias de supremo sucesso é do Sr. Soichiro Honda, fundador da corporação que traz o seu nome. Como todas as empresas, independente de seu tamanho, a Honda começou com uma decisão e um desejo apaixonado de produzir um resultado. Em 1938, enquanto ainda estava na escola, o Sr. Honda pegou tudo o que tinha e investiu numa pequena oficina, onde começou a desenvolver seu conceito de anel de pistão. Queria vender seu trabalho à Toyota Corporation e, por isso, trabalhou dia e noite, todo lambuzado de graxa, dormindo na oficina, sempre acreditando que era capaz de produzir o resultado. Chegou, inclusive, a empenhar as joias da mulher para permanecer no negócio. Mas quando finalmente terminou os anéis de pistão e os apresentou à Toyota, disseram-lhe que não atendia aos padrões da firma. Voltou à escola por mais 2 anos, ouvindo a risada de deboche de professores e colegas quando comentavam que eram absurdos seus objetivos. Mas em vez de focalizar a dor da experiência, ele decidiu continuar a se concentrar em seu objetivo. Até que, por fim, após mais 2 anos, a Toyota deu ao Sr. Honda o contrato com que ele sonhava. Sua paixão e convicção deram certo, porque ele sabia o que queria. Entrou em ação, observou o seu trabalho e foi mudando o foco até conseguir o que desejava. Surgiu então um novo problema. O governo japonês se preparava para a guerra e negou à Honda o concreto de que precisava para construir sua fábrica. Ele desistiu? Focalizou a injustiça da situação? Achou que significava a morte do seu sonho? Absolutamente não. Mais uma vez, Honda decidiu utilizar a experiência e desenvolveu outra estratégia. Ele e sua equipe inventaram um processo para fabricar seu próprio concreto e a fábrica foi construída. Durante a guerra, foi bombardeada 2 vezes, ficando destruída grande parte das instalações. A reação de Honda? Imediatamente convocou sua equipe e recolheram os bujões de gasolina extra que os aviões americanos descartavam. Chamou-os de presente do presidente Truman, porque lhe proporcionaram a matéria-prima de que precisava para seu processo industrial. Matéria-prima que naquele tempo não estava disponível no Japão. Finalmente, após sobreviver a tudo isso, um terremoto arrasou com a fábrica. Honda decidiu vender sua operação de pistões para a Toyota. Aqui está um homem que claramente tomou decisões fortes para ter sucesso. Acreditava em seu sonho e tinha paixão pelo que fazia. Possuía uma grande estratégia, agia com determinação, mudava sempre de foco, mas ainda assim não produzia os resultados pelos quais se empenhava. Decidiu perseverar. Depois da guerra, uma tremenda escassez de gasolina atingiu o Japão, e o Sr. Honda não podia sequer sair no seu carro para comprar comida para a família.
Em desespero, adaptou um pequeno motor à sua bicicleta. Num abrir e fechar de olhos, os vizinhos pediram para que lhe construísse aquelas bicicletas motorizadas. Um após outro, todos foram sendo atendidos, até que ele ficou sem motores. Decidiu então construir uma fábrica para produzir os motores para sua nova invenção, mas não dispunha de capital. Como antes, tomou a decisão de encontrar um caminho, fosse qual fosse. Sua solução foi apelar para os 18.000 proprietários de lojas de bicicletas no Japão, escrevendo a cada um deles uma carta pessoal. Disse-lhes como podiam desempenhar um papel na revitalização do Japão com a mobilidade do seu invento. E convenceu 5.000 a adiantarem o capital de que necessitava. No entanto, seu produto foi vendido apenas aos mais entusiasmados por ser grande e pesado. Ele fez um ajustamento final e criou uma versão muito mais leve e em escala reduzida de sua bicicleta motorizada. Tornou-se um sucesso da noite para o dia e valeu uma recompensa do imperador. Mais tarde, passou a exportar suas motos para a Europa e para os Estados Unidos, prosseguindo nos anos 1970 com os carros que se tornaram tão populares. Honda Corporation emprega mais de 100.000 pessoas nos Estados Unidos e Japão e é considerada um dos maiores impérios automobilísticos japoneses. Isto aconteceu porque um homem compreendeu o valor de uma decisão vigorosa a servir de base para a ação, não importa em que condições, numa base contínua. Quem que continuaria até chegar lá? A bola de cristal rachou. Aqui estão avisos de rejeição recebidos por livros famosos e incrivelmente bem-sucedidos. Revolução dos Bichos, de George Orwell. É impossível vender histórias de animais nos Estados Unidos. O Diário de Anne Frank. A garota não tem, ao que me parece, uma percepção especial ou sentimento que eleve este livro acima do nível de curiosidade. O Senhor das Moscas, de William Golding. Não nos parece que o senhor tenha tido pleno sucesso no desenvolvimento de uma ideia promissora. O Amante, de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Para seu próprio bem, não publique este livro. Sede de Viver, de Irving Stone. Um romance longo e monótono sobre um pintor. Honda certamente sabia que às vezes, quando se tomava uma decisão e se age, pode parecer a curto prazo que não está funcionando. Para ter êxito, precisamos ter um foco a longo prazo. A maioria dos desafios que enfrentamos na vida, como ceder constantemente à tentação de comer demais, beber ou fumar, nasce de um foco a curto prazo. Sucesso e fracasso não são experiências que ocorram da noite para o dia. São sempre as pequenas decisões ao longo do caminho que fazem com que as pessoas fracassem. É o fracasso em persistir, é o fracasso em agir, é o fracasso em administrar nossos estados mentais e emocionais, é o fracasso em controlar aquilo que focalizamos. Da mesma forma, o sucesso é o resultado de pequenas decisões. Decidir se empenhar por um padrão mais elevado, decidir contribuir, decidir alimentar sua mente em vez de permitir que o ambiente o controle. Essas pequenas decisões criam a experiência de vida que chamamos de sucesso. Nenhum indivíduo ou organização conseguiu atingir o sucesso com um foco de curto prazo. Continuamos amanhã, quarta-feira. Vamos aqui para o 5º dia de leitura deste livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Essa história do Honda eu não conhecia. Conhecia muitas outras, né, como do Thomas Edison, né, e muitos outros também, que, como o cara lá do frango frito, né, que também teve uma história, assim, de muitos nãos e muitas coisas erradas, mas o Honda mesmo, meu Deus, né, veio a guerra, destruiu, levou um monte de não, a guerra destruiu, terremoto, deu tudo errado, e mesmo assim ele continuou. E hoje a Honda é a potência que é, né? E por uma decisão, por uma certeza, por uma clareza, por uma definição de que ele estava correto. Muita resistência, exatamente, Mi. Eu acho que por muito pouco a gente já desistiu de coisas que a gente nos propôs a fazer. E por muito pouco a gente desistiu, né? E tu vê histórias de sucesso como
o Honda, que persistiu até conseguir fazer aquilo, se adaptando a algumas mudanças, de repente mudando de foco um pouco por um tempo, mesmo recebendo nãos, né? Assim como grandes livros, né? E a gente sabe de histórias aí de atores, músicos que foram rejeitados, receberam não, foram taxados de muita coisa, assim, de ridículos e tudo mais, mas persistiram naquilo que eles acreditavam para eles. Dizem que o universo, Deus, sei lá como você chama, o todo, né? Ele te testa para ver se essa tua vontade é realmente verdade, se é realmente, se você é forte o suficiente para aguentar essa tua verdade, esse teu desejo. E ele te testa de várias maneiras. E dessa forma, quando você ultrapassa essa barreira que ele colocou, é como se abrisse um caminho e você recebesse. Eu acredito mais assim que a gente tem que estar focado naquilo que a gente quer e tendo a certeza, mas principalmente tem que estar preparado. É como se esses pequenos obstáculos fossem aprendizados. E por isso que vale a pena você observar tudo que acontece à tua volta, porque às vezes uma derrota, algo que não está tão bom, é um aprendizado que você precisa lá para frente. Mas você, naquele momento, não está entendendo por quê. Será que ele não comentava seus objetivos para não perder o foco? Eu acho que, assim, a gente também tem que falar, sabe, Mi? Eu acho que ele também, mesmo sendo ridicularizado, eu acho que quando você coloca para o universo que você deseja, principalmente em voz alta, o universo te traz de volta, ele te escuta, né? É como se você afirmasse aquilo para o universo. Claro que não é para todo mundo que você deve falar. Eu acho que tem uma coisa também de energia de contra aí, né? De energia de inveja e tudo mais. Mas que se você conseguir elevar esse teu padrão de vibração mais alto, você consegue ultrapassar isso aí, né? Não é algo que possa te paralisar, né? Então, eu acho que ele tinha foco sim, eu acho que ele comentava o que ele queria, tanto que ele falava, ele ia lá na Toyota e expunha o que ele estava querendo, os professores mesmo, né? Eu acho que ele comentava isso para os professores, até porque ele estava em aprendizado, né, ainda. Ele estava estudando a respeito daquilo. E ele precisava trocar ideias, né? Precisava trocar figurinha, precisava entender, de repente, aonde que ele estava errando. E talvez essa troca de experiência com pessoas mais experientes que ele, talvez dessem alguns insights para ele. Então, eu acho que é aquele pensamento do longo prazo, né? Embora você foque que você tem que fazer as coisas hoje, eu acho que é importante a gente estar presente no hoje, mas você tem que ter uma visão a longo prazo. E não deixar com que as coisas que acontecem hoje, que estão erradas, te tirem desse foco de perspectiva de futuro. Acreditar, exatamente. Acreditar naquela tua verdade e naquele teu objetivo final, né? Embora possa ter alguns obstáculos no meio do caminho, você ainda assim acredita que aquilo tá certo. Como Thomas Edison, né? O Thomas Edison também, ele acreditava que ele ia fazer a lâmpada. E tem muitos outros aí, né? Cientistas que fizeram grandes feitos aí, grandes realizações. Foi tudo exatamente assim. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até acertar. Né? Errava, aprendia com aquele erro, tá, por que eu errei? Ok, errei aqui, beleza, então vamos consertar. Aí, pá, errava de novo, tá, mas eu arrumei aquilo ali que estava errado, então aonde que tá o erro? Ia lá, procurava, e ali ele ia aprendendo. Esses pequenos tropeços é que fazem com que você construa algo realmente real e algo realmente sólido e de repente conclua aquele teu objetivo. Bom, eu acho que a nossa leitura de hoje era isso. Eu acho que fica aqui um outro ensinamento, além de você tomar a decisão, seria de você ter um objetivo, um foco, uma convicção, né, exatamente do que você quer, partir em cima de ação com persistência, sabendo que você vai errar, mas que vai ter um aprendizado daquilo ali. Então você tem que parar e observar
qual foi o aprendizado daquela situação, mas se você tem certeza absoluta que aquilo que você quer, pronto, é continuar. Descobrir onde está o erro, arrumar, reajustar as velas, né, que é o que chamo, reajustar as velas para continuar seguindo teu rumo. Porque as tempestades vêm, as pedras vêm, você só precisa se realinhar, tá bom? Alguém quer entrar, falar alguma coisa, tem alguma dúvida? Se quiser, chama aqui ou escreve aí e a gente vai conversando. Eu acho que esse livro tá ficando bom demais, né? Eu tô adorando ler. Era um livro que eu ainda não tinha lido, embora seja um livro longo, mas é um livro que eu acho que vai trazer grandes transformações aí pra gente que tá lendo esse livro junto. Tropeçar pode te impulsionar para frente. Exatamente, mãe. São os tropeços, assim, que eu acho que às vezes te empurram mesmo, né? Dizem que um pé na bunda é que te impulsiona para frente. É mais ou menos isso, né? Quantos nãos ele recebeu? Quantos pés na bunda ele recebeu? E se a gente for parar para pensar, se colocar no lugar dele, você teria continuado? Se você tivesse recebido todos esses nãos, você teria continuado? Fica a pergunta. Será? Será que a gente teria tanta certeza de que aquilo que a gente sonhou é real? Hoje eu li também, hoje eu li bastante coisa, né? Acordei cedo. Mas hoje eu li uma coisa do Vital Froese, que ele fala que, na verdade, muito mais do que... A gente cocria tudo que a gente quer. Tá tudo aqui, ó, na nossa mente. Mas muito mais do que a gente imaginar o que a gente quer, o que a gente sonha, é sentir o que a gente quer. Então, no caso do Honda aqui, né? Ele sentiu que aquilo era real e que aquilo poderia acontecer. Ele sentiu aquilo de uma forma que ele cocriou aquilo. Mesmo com todas as desgraças acontecendo, era o sentimento dele, que aquilo era a verdade dele, que aquilo daria certo. E pronto. Ele seguiu esse caminho e cocriou essa realidade dele, por mais obstáculos que ele tenha tido. E é isso aí, a gente vai tropeçando e seguindo em frente, amadurecendo, crescendo. Isso faz parte dessa maravilhosa experiência que a gente tem nesse mundo terreno, que é de aprendizado. E o mais legal desse aprendizado que está acontecendo na minha vida, eu até me emociono por falar nisso, é poder estar fazendo isso junto com vocês. Isso é muito legal, porque eu acho que a gente não cresce sozinho. A gente tá nesse mundo e a gente tá tudo junto, a gente tá interligado. Então, quando a gente cresce, mas consegue contribuir com esse crescimento, de alguma forma, é isso que nos motiva. Então, eu até me emociono quando falo nisso, porque eu não entendi a grandiosidade dessa minha decisão de vir aqui e ler um livro com vocês. Mas eu tô conseguindo perceber o quanto isso é importante para dispersar conhecimento, né? Para você contribuir. E eu tô achando isso maravilhoso. Estou muito feliz com isso. Gratidão por vocês estarem aqui. Que bom que tu acha isso, Mi. E eu espero distribuir muito mais. Eu espero cada vez aprender mais para poder vir aqui distribuir com vocês um pouquinho de cada coisa que eu leio, assisto, pra gente trocar aqui o figurinha e ir agregando conhecimento. Devagarzinho, a gente crescendo junto. Olha, muito, muito, muito obrigada. Uma ótima terça-feira para vocês. Aproveitem, tomem as suas decisões mais vezes durante esse dia, errem mais vezes durante esse dia, aprendam com isso e sigam adiante na direção dos teus sonhos, porque eu acredito que agora já deve ter maravilhosa é tu, minha mãe, tu é maravilhosa, eu te amo demais e sou muito grata por ter vindo de ti, por estar aqui contigo. Te amo muito. Beijo. Meus amores, criaturinhas do meu coração, uma ótima terça-feira para todos. Aproveitem o dia, o resto da semana tá aí, a semana tá apenas começando, então vamos errar mais vezes para que a gente possa aprender mais vezes e mais rápido, que a gente tenha mais experiências de decisões mal feitas e aprendidas no dia de hoje e durante essa semana, tá bom? Pra gente chegar no acerto mais rápido, quanto mais a gente erra, mais rápido a gente chega no nosso acerto.
Um beijo, te amo, mãe. Então, meu amor. Ó, beijo grande, boa terça-feira e até amanhã, 8h51 da manhã. Beijo!